Esse cara foi transportado pro RPG mais difícil do mundo, mas com um detalhe, ele joga esse jogo faz 10 anos. Esse é o Baek Seu, em um mundo cercado por prodígios e vilões que deveriam estar fora do seu alcance. Mas ele tem uma vantagem, ele conhece cada segredo, cada traição e como transformar o feitiço mais básico do jogo em uma arma de destruição em massa. Esse vídeo já é a parte 3 e a playlist da série vai estar aí no comentário fixado, então fiquem com o vídeo. No último episódio, o Prota foi desafiado a corrigir uma das 3 questões do inferno, e ele realmente conseguiu e explicou para a turma toda a forma certa de resolvê-la. Então a princesa Biaon pediu uma aula particular com ele de como resolver as outras questões do inferno, e o Prota aceitou com a condição dela transformar sua varinha em uma espada mágica para ele. Depois, ele decide ir até um prédio secreto para comprar os livros das aulas e depois de muita procura, finalmente acha o local. Baek Seu entra em uma casa com as paredes todas rachadas e detonadas. Lá dentro, as estantes de livros estão caindo aos pedaços e o lugar parece completamente abandonado. Sentado em uma mesa tem um homem encapuzado que parece estar dormindo, mas o Prota já conhece a peça. Ele sabe que o dono dessa livraria tem o hábito pervertido de fingir que está dormindo só para ficar vigiando os clientes escondido. O que ele procura está escondido justamente nessa livraria fuleira e sem nome. As notas de estudo de Maela, uma aluna que se formou na Academia Stella há 10 anos. No jogo aparecia uma caixa de diálogo perguntando se você aceitava as aulas ou não, mas na vida real o sistema é bruto, você precisa do livro físico da sua especialidade. Baek Seu reflete que, dependendo do livro que você usa, a velocidade com que suas notas aumentam muda completamente. No começo ele comprava livros em livrarias famosas, mas logo sacou que os itens realmente apelões ficam escondidos nessas lojinhas michurucas. Enquanto caminha entre as pilhas de livros, de repente ele avista um livro verde que se destaca na prateleira. Na hora em que ele estica a mão para pegar o item, ele acaba esbarrando na mão de outra pessoa. Ele olha surpreso e dá de cara com a Hazel. A garota o encara com um olhar meio melancólico. Ela fica surpresa por ele saber quem ela é, e o Baek Seu manda real. Claro que sei, você é famosa. A Hazel então força a memória e diz que lembra dele. É o aluno do grupo suplementar chamado Baek Seu. O Prota fica confuso, sem entender por que ela parece não lembrar do encontro que eles tiveram antes mesmo de entrar na academia. A Hazel comenta que gostou do debate na sala de aula, mas que ficou um pouco decepcionada porque ele não conseguiu terminar a explicação dele. Sem dar muita bola, ela se despede, dizendo que foi um prazer conhecê-lo e vai embora. Baek Seu finalmente coloca as mãos no livro de capa verde. Ele agradece mentalmente ao destino por ter encontrado essa relíquia. Enquanto isso, a Hazel também pega um livro da prateleira e o Prota tenta sacar o que diabos uma prodígio como ela está fazendo naquele lugar. Ele repara que ela está segurando um livro que custa 78.000 pratas. Ela suspira e acaba devolvendo o volume para a estante. Baek Seu observa a cena e começa a ligar os pontos. Olhando para o dono da livraria, aquele cara de capuz, o Prota reflete que aquele lugar só vende livros usados e caindo aos pedaços, o tipo de loja que só estudantes quebrados como ele frequentam. Ele olha para Hazel e lembra do passado dela. Ela vem de uma família destruída que perdeu tudo, então ela não tem escolha a não ser garimpar livros baratos. Ele lembra da imagem do pai dela, que foi morto por pessoas das trevas, e sente uma ponta de pena. É bizarro ver uma princesa como ela tendo que contar moedas para comprar livro usado. Para piorar, Baek Seu sabe que, na novel original, a Hazel teve um fim trágico e morreu antes mesmo da Flame se tornar a protagonista. Dava para dizer que ela era a personagem mais azarada de todo o jogo. Saindo dos seus pensamentos, o Prota joga uma pilha de livros na mesa com um barulho pesado e pede para o vendedor fechar a conta. O homem encapuzado estranha a quantidade de livros. Baek Seu dá um sorriso de canto e percebe a Hazel encarando. Ele pergunta o que foi e ela comenta meio sem jeito que ele escolheu uns tópicos bem interessantes. Ela aponta para os livros e pergunta por que ele está interessado em teoria de selamento avançado. Ela explica que isso é uma magia antiga e ultrapassada que exige o uso de itens específicos e que no mundo moderno, onde a alquimia e a engenharia mágica dominam, quase ninguém usa esse tipo de habilidade. Baek Seu sorri e confirma que ela está certa, quase ninguém usa, e é exatamente por isso que ele escolheu esses livros. A Hazel olha para ele sem entender nada, achando que ouviu errado. O Prota então manda real. Como todo mundo pensa igual a ela e ignora essa matéria, é muito mais fácil ele conseguir as melhores notas da turma sendo o único que entende do assunto. Ele se despede dela com um ar de mistério e vira as costas. Com os
livros debaixo do braço, Baek-Yu-Se-Oh segue em direção à saída, rindo à toa. Ele sabe que, como a Hazel disse, quase ninguém quer saber de teoria de selamento, mas é aí que tá o pulo do gato. Menos concorrência significa que ele pode gastar menos tempo estudando e ainda assim garantir notas altíssimas. Enquanto ele sai vitorioso, a Hazel fica pra trás com uma cara de quem não entendeu nada. A cena corta para o segundo dia de aula. A Hazel aparece abraçada ao seu livro e pensativa. Ela decidiu focar em niilismo na primeira aula, achando que, por ser uma matéria considerada fácil, seria tranquilo garantir uma boa média. Mas, ao entrar na sala, o choque. O lugar está lotado. Ela ouve as outras alunas cochichando, desesperadas, porque o boato de que a matéria era fácil se espalhou rápido demais e agora todos os calouros e alunos nerds da academia se matricularam lá também. A Hazel sente o peso do destino e solta aquele suspiro pesado, sentindo que está muito ferrada. A aula termina e o clima de desânimo continua. Enquanto os outros alunos saem empolgados falando de almoço e da cafeteria, a Hazel só consegue pensar na sua bolsa de estudos. Com tanta gente competitiva nas mesmas matérias que ela, conseguir o primeiro lugar vai ser uma missão quase impossível. Para piorar, ela olha o seu caderninho de finanças e vê que só tem 60 tickets de refeição para o semestre todo, então hoje o almoço vai ser só pão de novo. Triste e com fome, ela acaba notando alguém conhecido. É o Baek-Yu-Se-Oh, focado em alguma coisa através de seus óculos. A Hazel fica surpresa ao vê-lo ali e tenta entender o que ele está aprontando. Quando ela olha para o professor e para o auditório quase vazio, a ficha cai. Ele está na aula de teoria de selamento. No auditório só tem meia dúzia de gatos pingados que a elite da academia chamaria de fracassados. A Hazel olha para aquele cenário deserto e percebe que a aula corre até o risco de ser cancelada por falta de alunos, mas aí vem a luz. Se ela se matricular ali também, vai conseguir subir suas notas sem precisar competir com os monstros da sala de niilismo. A mão da Hazel chega a tremer segurando o livro. Ela percebe que, se entrar nessa aula vazia, vai sobrar muito mais tempo para ela estudar as outras matérias e garantir a grana da bolsa de estudos que ela tanto precisa. Ela olha para o Baek-Yu-Se-Oh com um misto de tristeza e choque, pensando, não é possível, esse cara já sabia que essa classe era o esquema para ganhar pontos fácil? Para ela, parece que ele planejou todo o semestre para ter a vida mais mansa possível. Ela ajusta o olhar, tentando se convencer de que tudo não passa de uma grande coincidência. A cena muda para o Baek-Yu-Se-Oh prestando atenção na aula do professor Laden, uma autoridade em estudos da lua divina. Ele começa a explicar a origem da magia, contando que o mago de branco espalhou conhecimento pelo mundo, ensinando magia da natureza para os elfos e a arte da forja para os anões. Segundo a lenda, os humanos aprenderam a magia de atributo antes desse mago sumir nos céus. Enquanto o professor fala, Baek-Yu-Se-Oh está quase entrando em colapso mental. Ele aperta os punhos, pensando na tortura que é ter que passar por 3 anos de escola de novo nessa idade. No jogo, ele pulava tudo isso com um clique, mas na vida real, o tédio é mortal. Mesmo assim, ele solta um suspiro pesado e tenta focar. Ele tem um palpite de que essa aula pode esconder pistas sobre o final verdadeiro do jogo. Ele apoia a cabeça na mão e nota algo estranho. A Hazel está sentada bem ali do lado dele. O prota tenta lembrar se ela frequentava essa classe no jogo original, mas não recorda de nenhum personagem principal perdendo tempo ali. Ele dá de ombros, achando que tanto faz e volta a prestar atenção no Laden. O professor explica que a curiosidade humana não tinha limites e que os magos começaram a roubar magias de outras raças, mas nem isso foi o suficiente. Ele aponta para a figura do mago fundador e revela o grande mistério. Ele deixou para trás 12 luas divinas antes de desaparecer completamente. O professor olha para a turma e pergunta se alguém ali sabe o que são as 12 luas divinas. A Hazel logo responde, explicando que são guardiões que protegem o equilíbrio de poder no continente, espalhados por todo o território há mais de 1000 anos. O Laden confirma e detalha que cada lua tem um poder único. Como exemplo, ele cita a 6ª lua, a do verão vermelho, que possui uma chama que nunca se apaga. Ele até brinca dizendo que, se alguém for curioso o suficiente para mergulhar no mar profundo de Alamanca, ainda poderá ver essa chama vermelha protegida pelo Rei dos Mares. O Baek-Yu-Se-Oh só observa com uma cara de "isso era para ser uma piada", pensando que qualquer um que tentasse isso morreria na hora ao dar de cara com aquele monstro polvo gigante. O professor continua a aula apontando para o quadro onde mostra a costa de Leviana. Lá, um redemoinho gigante no meio do oceano foi simplesmente congelado pela 12ª lua, a do inverno azul. Ele explica que, se alguém conseguisse reunir todas as 12 luas, um milagre aconteceria. Quando o aluno pergunta que tipo de milagre seria esse,
acontece, o professor fica sem resposta. Afinal, ninguém sabe, já que os guardiões entraram em um sono profundo há 1000 anos atrás. Enquanto a sala especula, o Baek-Yu-Seu coça o queixo, pensativo. Ele lembra de quando ficava na frente do PC, coletando informações de outros players. Naquela época, não existia ninguém na comunidade que tivesse encontrado mais guardiões do que ele. O Prota tem um estalo. Se em 10 anos ninguém conseguiu o final verdadeiro do jogo, a resposta só pode estar nesse conteúdo que ninguém alcançou, as 12 luas. Ele sabe que encontrar apenas 5 quase custou a vida dele várias vezes, mas agora, para ver o fim dessa história, ele vai ter que fazer tudo de novo e encontrar todas as 12. A cena muda para o campo de treinamento, onde vemos um boneco de teste sendo usado para combate. Na frente dos alunos está a professora Hongil, uma loira imponente da classe de fogo, que manda real. A força bruta não é nada se você não conseguir acertar o alvo. Ela observa os alunos praticando, até que seus olhos param em uma das cabines. De repente acontece uma explosão absurda. A fumaça baixa e a professora observa. O boneco de treinamento ainda está intacto, mesmo com aquela explosão bruta. A professora declara que aquilo foi um desastre total, e vemos que quem causou a explosão foi a Byaon. A princesa está furiosa, mas por dentro ela está destruída. Sentada em um banco, ela pensa com amargura em como se envergonhou na frente de todos, e pior, em como deve ter decepcionado sua mãe de novo. Enquanto ela amarga o fracasso de não conseguir controlar o próprio poder, alguém a chama. Uma garota muito simpática aparece sorrindo e pergunta se a Byaon está bem. As duas se sentam juntas e a garota começa a elogiar a princesa, dizendo que ela é maravilhosa. A Byaon não entende o elogio e pergunta o que ela quer dizer com aquilo. A garota explica que as duas usaram a mesma magia, mas o poder da Byaon foi infinitamente superior. A princesa rebate, dizendo que de nada adianta ter poder se ela não consegue nem mirar direito. Mas a garota insiste, com os olhos brilhando, dizendo que a magia dela foi incrível e que ouve falar da princesa Byaon desde que era pequena. A Byaon olha para a garota e percebe que ela também é uma maga de fogo. Ela puxa pela memória e lembra que o nome dela é Archuang. A princesa sente um frio na barriga ao notar que está do lado de uma verdadeira gênia do atributo fogo. Até então, a Byaon achava que era muito mais forte, mas agora, vendo a precisão da outra, ela se sente pequena. Quando a Archuang tenta dizer que, com o treino, a Byaon vai superá-la de longe, a princesa perde a paciência, levanta de um salto e exige que ela pare de falar bobagens. Pela cara dela, a Byaon ainda está uma fera, mas ela admite para si mesma que o papo com a garota serviu para acalmar os nervos. Ela se despede e vai embora, deixando a garota para trás com um olhar meio triste. De volta aos prédios da academia, a princesa solta aquele suspiro pesado de um dia bem cansativo, quando alguém a chama novamente. Dessa vez é a Tairin, a guarda exclusiva da Byaon. Elas se reúnem para um chá, e a Tairin traz novidades sobre aquele pedido estranho de transformar o cajado em uma espada mágica. Ela revela que os artesãos ficaram impressionados. O cajado é de altíssima qualidade e vai virar uma espada de classe superior. Mas tem um porém muito bizarro nessa história. Enquanto a Byaon saboreia um doce, a Tairin solta a bomba. O cajado suga constantemente a mana de quem o segura. A princesa pula do sofá, assustada, perguntando se aquilo é algum tipo de item amaldiçoado ou demoníaco. Ela explica que não é bem assim. Na verdade, o cajado está em constante ressonância com a energia da natureza. A Byaon fica incrédula. Para ela, um item que drena a mana do usuário e ressoa com a natureza ao mesmo tempo é algo impensável. Ela pergunta por que um lixo desse seria classificado como um item de nível médio alto. Tairin esclarece, o potencial original dele é de nível alto ou superior, porque ele aumenta absurdamente a mana de quem o usa. O problema é que, como ele drena energia só de você encostar nele, acabaram rebaixando a nota do item. A princesa fica muito confusa. Como um aluno comum conseguiria empunhar algo tão perigoso? Ela coloca a mão na testa, tentando processar a loucura. A conclusão dela é óbvia, ninguém em sã consciência usaria uma arma dessas, nem que ganhasse de graça, a menos que a pessoa tivesse uma quantidade infinita de mana ou absolutamente nenhuma mana. A Byaon continua lá no sofá, pensativa com sua xícara de chá. Ela admite que não estava entendendo nada dessa loucura do cajado, mas tem uma certeza, aquele plebeu vai dar um jeito de fazer a arma funcionar. Ela toma um gole do chá e solta um sorriso de canto, concluindo que o Baek-Yu-Seu é, sem dúvida, um cara único.
Alguns dias se passam e o semestre começa para valer. A cena muda para uma sala de aula onde o professor careca, o professor Carlen, explica que a magia ofensiva exige um estudo muito mais detalhado do que qualquer outra. O Baek Seu está lá, sentado na aula obrigatória de Orbitologia da Mana. A Azel também está na sala, observando tudo. O professor avisa que, a partir de hoje, os alunos vão focar em tiro e mira orbital. O professor começa a rabiscar fórmulas complexas no quadro e lança o desafio. Um alvo está se movendo a 760 metros de distância, a uma velocidade de 12,6 metros por segundo. Qual seria a órbita e a distância de observação necessária para atingi-lo usando magia do tipo água? Um aluno lá atrás já começa a reclamar, dizendo que a pergunta é impossível se você não tiver o atributo água e que o professor só pode estar de sacanagem com a cara deles. Enquanto a sala entra em pânico, Baek Seu solta um bocejo daqueles. Ele acha tudo aquilo um tédio total e se pergunta por que as matérias desse mundo são 1000 vezes mais difíceis que as provas de coreano da vida real. O professor Carlen percebe o desleixo e chama o Prota no quadro para resolver o problema. Baek Seu levanta resmungando: droga, fui pego de novo, mas caminha até o quadro com uma confiança absurda. Depois de uns minutinhos rabiscando, ele se vira e manda um pronto, tá feito. O professor fica em choque absoluto. Ele começa a elogiar o Baek Seu por ter resolvido tudo com uma facilidade bizarra, organizando a complexa equação de Rebor de um jeito tão simples que parece brincadeira de criança. O professor pergunta se o atributo principal do Baek Seu é mesmo a água. O Prota nega na lata. Ele elogia a facilidade com que ele resolveu tudo e avisa que a diversão continua na próxima aula. Enquanto isso, a Azel observa tudo com um olhar afiado, vendo o aluno suplementar dar um show de inteligência. Quando o Baek Seu está saindo da sala, ele ouve um "com licença". Ao olhar para trás, dá de cara com a Azel, encarando com um olhar determinado. Ela diz que tem uma pergunta importante e o Prota, surpreso, quer saber o que ela quer dessa vez. A garota abraça o livro contra o peito, analisando o rapaz. Ela finalmente sacou. Deixando as notas oficiais de lado, o Baek Seu é um gênio, mesmo comparado aos melhores dos melhores da academia. A Azel lembra dele lá no quadro, resolvendo tudo como se não fosse nada, e pensa que aquilo não faz sentido. O nível daquela questão era de universidade pra cima, coisa de professor veterano. Ela reflete que na Academia Stella, onde todos os gênios da geração estão reunidos, o Baek Seu é o único que realmente se destaca de um jeito bizarro. Ela começa a desconfiar da personalidade dele e conclui: é impossível ser coincidência, esse cara tem uma estratégia secreta para escolher as matérias. Determinada a descobrir o segredo, ela pergunta qual será a próxima aula dele. O Baek Seu fica abismado e pergunta por que ela quer saber, brincando se ela está interessada nele. A Azel faz cara de nojo e diz que ele nem deveria pensar nisso, mas o Prota rebate, dizendo que a pergunta dela é que é pior ainda. Ele coça a nuca, lembrando que, no fundo, ele é um adulto e ficar provocando a menina é meio vacilo. Ele pergunta seriamente por que ela quer essa informação. A Azel aperta o livro com as duas mãos e confessa: ela investigou todas as aulas que ele está frequentando e percebeu o padrão. São todas matérias onde é fácil conseguir notas altas com pouco esforço. Ela olha fixo para ele e vai direto ao ponto. Onde você aprendeu essa estratégia? Ela implora por uma resposta, porque garantir essa bolsa de estudos é a coisa mais importante do mundo para ela. Baek Seu finalmente entende onde a garota queria chegar. Ele solta uma risada e pergunta: o que você quer dizer com aprender? Foi só coincidência. Ele vira as costas e avisa que, se era só isso, ele já está indo embora. A Azel fica ali, parada, olhando para ele com uma cara de quem não acredita no que ouviu. Enquanto o Prota se afasta, a garota grita para ele esperar, com uma gota de suor escorrendo pelo rosto de tanto nervosismo. O Baek Seu vira para trás e pergunta por que diabos ela está perseguindo ele. Ele manda real: na Academia Stella tem um monte de gente genial com quem ela pode aprender, ou ela pode simplesmente copiar o que ele faz, já que andou investigando a vida dele. A Azel fica preocupada e explica o seu dilema. Na aula de estudos da Lua Divina, todo mundo tira A+, então não tem problema, mas se ela se matricular em todas as outras aulas que ele escolheu, isso pode acabar prejudicando as notas dele por causa da curva de classificação. O Baek Seu olha para aquele rosto triste e pensa que, mesmo estando na pior e precisando desesperadamente da bolsa, ela ainda se preocupa se vai atrapalhar os outros, o que é bem gentil da parte dela. Ele admite que ela é um pouco excêntrica, mas entende porque ela era a protagonista feminina original. Com um olhar suplicante, a Azel implora para ele recomendar pelo menos uma matéria onde seja fácil tirar nota boa. O Baek Seu
provoca, perguntando se ela realmente acha que a carinha bonita dela vai convencê-lo de alguma coisa. A garota toca a própria bochecha, confusa, e diz que é estranho, porque geralmente olhar para o próprio rosto no espelho tira todo o estresse dela. O prota pergunta se ela tá falando sério, e ela solta uma risadinha. Cobrindo a boca, ela diz que sabia que ele ia ser difícil, então preparou uma compensação. Baek Seu fecha os olhos, decepcionado. Ele não entende porque essas crianças da academia são tão snobs e sempre oferecem pagamento por tudo. Mas a Hazel lança a isca. Você sabe alguma coisa sobre a história da Torre Fantasma número 7? O prota paralisa e olha para ela em choque absoluto. Ele confirma que conhece. Ela explica que se trata de um prédio abandonado que simplesmente desapareceu do mapa, protegido por inúmeras barreiras que impedem qualquer um de chegar perto de onde a torre costumava ficar. O prota interrompe a garota e pede um tempo, colocando a mão na cabeça, e o Baek Seu pensa consigo mesmo que está prestes a enlouquecer. Ele saca que essa é uma informação de nível história oculta. No jogo original, essa informação servia para a Flame aumentar drasticamente a afinidade com o protagonista masculino. O fato de a Hazel saber disso agora significa que ela sempre foi a fonte original dessa informação, mas ela deveria passá-la apenas para o herói da história e não para um estranho como ele. Sentindo que está mexendo em algo perigoso demais, o Baek Seu vira as costas e tenta fugir da conversa, dizendo que isso parece uma história de terror e que ele não quer ouvir nada, pois não está interessado em fantasmas. A Hazel solta um risinho e diz que não é tão assustador assim, provocando o prota ao dizer que é vergonhoso um cara da idade dele ter medo de assombração. Ela acaba cedendo e diz que vai contar tudo de graça. Baek Seu encara a garota e percebe que ela realmente quer compartilhar o segredo com ele. Ele decide retribuir o favor, mas de um jeito que realmente mude o destino dela. Ele avisa que o que vai recomendar não tem a ver apenas com notas, mas será extremamente útil para o futuro dela. Ele a aconselha a cursar meditação da jornada ao abismo, como matéria de humanidades. A Hazel olha para ele sem entender nada, perguntando se ele virou algum tipo de monge ou mestre de cultivação. O prota nega e tenta explicar sua lógica. Ele inventa que teve uma professora que era bispa, assim como a Hazel, e que graças a essa meditação específica, ela conseguiu aumentar seu poder mágico de forma absurda. Os olhos da garota brilham de surpresa. O Baek Seu confirma que, para bispas que possuem magias de destruição em larga escala como ela, a meditação é a peça que falta para controlar esse poder destrutivo sem se sobrecarregar. Baek Seu explica que, embora o uso dos feitiços siga fórmulas e equações, no fim das contas, tudo vem da mente que move a mana. Por isso, para uma bispa como a Hazel, a meditação é o que separa o mago comum de um mestre. Ele manda aquele charme de brincadeira, dizendo que não costuma contar isso para ninguém, mas que ela é uma exceção por ser muito fofa. A Hazel logo corta o clima, lembrando que ele acabou de chamá-la de feia minutos atrás, mas apesar de tudo, ela sorri e agradece. Ela sabe que essa matéria não vai ajudar tanto nas notas, mas decide confiar no conselho do prota e se matricular mesmo assim. A Hazel vai embora, toda sorridente, e o Baek Seu fica ali parado, observando-o assumir no corredor com um olhar pensativo. Bate aquele frio na barriga ao pensar em como mudar o destino dela pode afetar o seu próprio futuro. Ele lembra que, no jogo original, algo terrível acontecia com a Hazel e ela acabava morrendo de forma trágica. Ele reflete que, se a abandonasse apenas por medo de mudar o roteiro, o sangue dela estaria nas mãos dele. Ele torce do fundo do coração para que a meditação realmente a salve nesta vida. De repente, o prota tem um estalo e olha para a própria mão em choque. Peraí, eu também sou um mago, por que eu não pensei em treinar antes? Ele lembra que, no jogo, o personagem treina o corpo intensamente para despertar o reforço mágico físico e evoluir absurdamente. Como as coisas andam calmas ultimamente, sem monstros para caçar ou episódios de combate, ele percebe que não tem como ganhar experiência do jeito fácil. Com um sorriso no rosto, ele conclui que deve agradecer a Hazel por ter aberto seus olhos. Enquanto caminha pelos tapetes luxuosos do dormitório da Academia Stella, ele se impressiona com o tamanho do lugar. No jogo, o sistema de dormitórios era apenas um conteúdo extra para decorar o quarto por diversão, mas para o Baek Seu, aquele quarto é o seu único e verdadeiro lar, já que a sua vila foi completamente destruída pelas chamas. Na Academia Stella, os quartos são divididos por classe. O tamanho é o mesmo, mas a quantidade de gente muda. Como o prota está na classe S, ele acabou ficando com um quarto só para ele no último andar. Ele se sente um pouco solitário, mas finalmente pode usar o espaço para o que realmente importa. Sentado
Deitado no chão com as pernas cruzadas, ele solta um suspiro pesado e se prepara para começar o trabalho de verdade. Baekhyun Seu fecha os olhos com as mãos nos joelhos e reflete que, como agora isso é a realidade e não um jogo, os status numéricos não são tudo. Ele lembra da imagem do personagem segurando uma espada brilhante. No jogo, o Baekhyun Seu original era um gênio que manifestava a aura da espada fazendo a mana circular infinitamente para dentro e para fora de si. Ninguém prestava atenção nele, então ninguém sabia, mas ele era o único espadachim do mundo que tinha atingido o ápice da maestria. Agora, sentado em posição de lótus, o prota sabe que precisa percorrer esse caminho de novo. Um brilho fraco surge ao redor de sua cabeça enquanto ele percebe que sua respiração dita o fluxo da mana. Se ele conseguir aumentar a quantidade de energia a cada inspirada, ele terá o suficiente para lutar. Uma névoa branca começa a subir. Ele sabe que as habilidades não sobem só ganhando XP. Para aumentar o nível de uma skill, você precisa usá-la constantemente. O treino é a única saída. O tempo passa, o relógio marca as horas e a névoa branca ao redor dele fica cada vez mais densa. De repente, o Baekhyun Seu abre os olhos em choque. Ele sente exatamente o que o herói do jogo sentia. A síndrome de vazamento de mana não é mais um defeito. Ele está começando a aceitá-la como parte de si. Embora o sentimento ainda seja fraco, ele é real. No ar surgem duas notificações do sistema. O nível da síndrome de vazamento de mana e da habilidade Blink aumentaram. O prota olha para o próprio punho cerrado, maravilhado. Ele sabe que acabou de dar o primeiro passo real em direção ao seu objetivo. Não importa o que aconteça, ele vai alcançar o final verdadeiro. A cena corta para um gramado verde, onde vemos as pernas de alguém se aproximando. Vemos a Flame ajeitando o cabelo atrás da orelha, enquanto observa o gramado e sente o vento. Para ela, tudo aquilo parece real demais para ser uma criação artificial feita com magia. À nossa frente surge o Domo de Stella, uma construção monumental com uma cúpula gigantesca. Na verdade, esse domo é uma espécie de dimensão de bolso instalada dentro do campus da academia, que permite controlar livremente o tamanho e o clima do lugar. É aqui que o bicho pega. Eventos esportivos, masmorras, portões e até treinamentos com monstros reais acontecem dentro dessa arena. A Flame observa os alunos e faz as contas. São 141 pessoas presentes, somando as classes A1, A2 e a Elite da classe S. Mas tem algo errado. Pelos cálculos dela, baseados na novel original, deveriam ser apenas 40 pessoas na classe S, incluindo ela mesma. Olhando para o Baekhyun Seu de longe, a Flame tenta entender de onde surgiu esse personagem. Se no livro eram 1140 alunos e agora são 1141, isso significa que o Baekhyun Seu também fazia parte da história original, mas de um jeito que ela ainda não sacou. Ela tenta se acalmar pensando que, como ela é a única pessoa no mundo que conhece o enredo da novel, ela vai conseguir dar um jeito em tudo. Enquanto ela caminha pelo gramado, ouve alguém chamar pelo jovem mestre Jeremy. A Flame olha para o lado e vê um loiro sorridente. É o príncipe Jeremy. Seus colegas comentam que se matricularam no curso de pesquisa de magia suave só porque souberam que ele estaria lá. O Jeremy sorri e convida todos para se divertirem juntos, mas a Flame não cai nessa pose de bonzinho. Ela lembra muito bem do papel dele na novel. O Jeremy era obcecado pela Hazel e depois de ser rejeitado por ela, ele acaba se tornando um vilão perigoso. Por trás desse rosto gentil e carismático, cada ação dele é friamente calculada. O príncipe gente boa é, na verdade, uma bomba relógio prestes a explodir. A Flame observa o príncipe Jeremy de longe com um olhar de preocupação. Ela sabe que precisa manter distância desse cara. O príncipe sorri e acena para ela, e a Flame retribui o gesto, pensando no quanto ele é bonito e atraente, o que explica por que tem tanta gente puxando o saco dele. A gangue do Jeremy é, sem dúvida, a mais influente da academia, mas a Flame balança a cabeça e tenta focar no que importa. Como esse mundo agora é a sua realidade, ela precisa se preparar para o futuro, custe o que custar. Enquanto ela se afasta, o príncipe a observa de canto de olho, com um olhar que entrega que ele sente algo por ela. De repente, o clima muda completamente. O professor aparece e anuncia o início da aula com uma sessão de treinamento simples. Ele avisa que precisa medir o nível de habilidade de cada um para saber como ensiná-los no futuro. Com um olhar severo, ele deixa claro: se alguém não gostar do método, o problema é do aluno. Ele
lembra a todos que os professores têm o poder de dar ou tirar pontos, e quem ficar abaixo da média será expulso da Academia Stella sem dó nem piedade. O professor estende a mão e revela a essência do teste. Os alunos serão enviados para uma dungeon artificial. Lá, eles enfrentarão armadilhas e monstros reais. As regras de pontuação são claras: 4 pontos por monstros de nível 1, 8 pontos por monstros de nível 2, 20 pontos para quem conseguir capturar um item especial, um bastão dourado que o professor mostra antes de fazê-lo desaparecer no ar. Para os 5 melhores, haverá recompensas e privilégios na loja da escola, mas aí vem a regra mais sombria: os alunos podem formar equipes para sobreviver, só que os pontos serão divididos. E o pior, o professor avisa que, se alguém destruir um aliado dentro da dungeon, o assassino receberá todos os pontos que seriam da vítima. Antes que os alunos consigam processar essa regra brutal de traição, o professor desaparece, desejando boa sorte para os jovens que ficaram em choque total. Antes mesmo do professor sumir de vez, o chão começa a ondular de um jeito bizarro. Os alunos gritam em pânico enquanto a terra treme e algo monstruoso começa a brotar do solo, fazendo barulhos estranhos. A Flame observa boquiaberta enquanto árvores colossais surgem do nada ao redor deles. Ela logo saca a referência. É o cenário do mapa João e o Pé de Feijão. Em segundos, o gramado da academia vira uma selva fechada e perigosa. No meio daquela clareira improvisada, a Flame aperta seu cajado e se prepara para agir. É aí que a Jack, aquela colega com cara de criança, aparece perguntando se a Flame vai fazer a missão prática sozinha. A Flame reflete rápido: formar um time na dungeon tem suas vantagens, mas para quem quer farmar o máximo de pontos e subir no ranking, agir sozinho é o único caminho. Ela pede desculpas e diz que dessa vez vai encarar o desafio solo. A Jack faz aquele drama, colocando a mão no peito e dizendo que entende, já que dividir pontos é um saco, mas a Flame sente uma pontinha de sarcasmo no ar. Enquanto observa a Jack se afastar, a Flame fica com uma sensação estranha. Parece que a garota está tentando imitá-la em tudo. A Jack corre até o outro grupo e espalha que a Flame vai fazer tudo sozinha, deixando a galera decepcionada. A nossa protagonista só solta um suspiro, achando que isso deve ser só uma fase de adolescente da colega. Uma hora se passa e a selva está cada vez mais densa. Faíscas azuis brilham entre as árvores enquanto a Flame, já exausta, torce para que essa aula maldita acabe logo. De repente, uma planta carnívora gigante com caules verdes surge na frente dela. A Flame não perde tempo e dispara raios poderosos com seu cajado, fazendo o monstro recuar. Ela percebe que na Academia Stella o perigo vem de todo lado. Não são apenas os monstros, mas o próprio cenário pode te atacar. Olhando para o chão coberto de folhas secas, ela faz as contas. Já garantiu 18 pontos. É uma boa marca, mas ela sabe que os outros competidores de elite não devem estar muito longe atrás. A Flame percebe que não pode ficar parada e decide seguir em frente, mas algo a faz travar novamente. No meio das árvores, uma silhueta surge à distância. A presença dessa entidade é pesada e não traz boas vibrações. Seria um monstro? Mas conforme ela foca o olhar, o contorno parece familiar demais. Ela percebe que é uma pessoa. A garota fica em choque. Como um estudante consegue ocultar sua presença a esse ponto? Ela não se deixa intimidar. Afinal, ela também sabe jogar esse jogo usando sua habilidade de unidade com a natureza. Escondida atrás de uma árvore, a Flame traça o plano de ataque perfeito. Usando suas habilidades de contenção, destruição, defesa e cura, ela tem tudo para armar uma emboscada fatal, mas ao espiar o alvo, os olhos dela se arregalam. Ela reconhece o Baek e o Seu. O Prota está ali sozinho e a Flame entende que ele também rejeitou todos os convites para formar grupos, mas o que realmente a deixa de queixo caído é o que ele carrega na mão, o objeto dourado brilhante que vale 20 pontos. Ela não consegue acreditar. O Baek e o Seu já conseguiu capturar o bastão dourado do professor. A Flame levanta o cajado decidida. Essa é a chance de ouro para testar do que esse cara é capaz de verdade.